Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar um tema vital. Vamos falar sobre estratégias para enfrentar a ansiedade acadêmica. Olá pessoal, estamos animadas para explorar esse tema tão importante que é a ansiedade acadêmica e oferecer para você, nosso ouvinte, dicas e estratégias práticas para enfrentá-la no seu dia a dia. E agora daremos início ao nosso bloco 1, compreendendo a ansiedade. E aí, Elaine, me conta, você já se sentiu ansiosa em algum momento? Sabe me explicar o que é isso? Boa pergunta, Bruna. E sim, já me senti ansiosa sim, né? Acredito que é algo que todo mundo já experimentou um pouquinho desse sentimento de estar se sentindo ansioso. E para explicar a ansiedade, vamos utilizar o DSM-5, certo? A ansiedade ela é definida como um estado de apreensão e medo, frequentemente relacionado a situações que podem parecer ameaçadoras, situações ali de desespero. E para deixar essa definição ainda mais acessível, imaginem a ansiedade como se ela fosse uma amiga extremamente preocupada e que mora dentro de nós, ou seja, ela está sempre ali presente no nosso dia a dia. É como se ela fosse o nosso segurança, o nosso guarda-costas, sempre tentando nos proteger dos perigos e das ameaças presentes no nosso dia a dia. Isso mesmo, com certeza, Bruna. E a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma renomada psiquiatra brasileira, ela descreve a ansiedade como sendo aquele frio na barriga antes de uma prova importante. É como se você sentisse o coração acelerar, sabe, Bruna? E você pensa, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu me preparei o suficiente para isso? Essa sensação a gente pode comprar ela como se fosse uma borboleta inquieta, super agitada dentro do nosso estômago, certo? Todos nós temos ansiedade, todos nós sentimos isso dentro da gente e é comum, é normal, ela tem uma função dentro do nosso organismo. Às vezes ela fala alto demais e aí isso é um problema. Isso mesmo, e pessoal, é importante lembrar que a ansiedade não é necessariamente algo ruim, certo, Bruna? Ela sempre tem o seu propósito, é como se fosse um sistema de alarme que nos alerta para perigos reais. Isso aí. O problema é quando a ansiedade ela começa a nos impedir de realizar tarefas simples do nosso dia a dia, como estudar, nos concentrar e até mesmo aproveitar a nossa própria vida. Então, quando a gente se encontra nessa situação, é preciso encontrar maneiras assertivas para enfrentar essa ansiedade. E para tornar isso um pouquinho mais claro, vamos utilizar de uma metáfora. Imagine a ansiedade como sendo uma fogueira, certo, Bruna? Isso aí. Quando estamos no controle, ela nos aquece, nos guia em noites escuras e nos mantém seguro. Mas quando a ansiedade começa a ficar fora do controle, essa fogueira ela pode se tornar um incêndio incontrolável. E o segredo disso tudo é encontrar um equilíbrio. Eu não preciso pegar um balde e querer apagar a minha fogueira por medo dela se tornar um incêndio, né? Eu posso ali aprender a ter ela sob o meu controle, que essa luz, que essa fogueira, ela sirva, ela nos ajude, em vez de nos prejudicar, né? Isso mesmo. Agora vamos entrar no nosso bloco 2, onde vamos falar sobre sintomas e consequências da ansiedade acadêmica. Então vamos aprofundar um pouquinho essa compreensão a respeito desses sintomas e dessas consequências. Baseados no DSM-5, os sintomas físicos, como a palpitação, a sudorese, os tremores, esses são sinais de alerta do nosso corpo. Então, quando a ansiedade dispara, esses sinais eles entram em ação como se fosse um alarme de incêndio. E a doutora Ana Beatriz, ela também nos alerta sobre os sintomas emocionais causados pela ansiedade. Então, por exemplo, aquela preocupação constante e excessiva, aquela cobrança de que a gente não é bom o suficiente para conseguir atingir os nossos objetivos, as nossas metas, ela é como se fosse um eco negativo que fica dentro da nossa mente, ali afetando a nossa autoestima e também fazendo com que, às vezes, a gente se auto-sabote. Isso mesmo. E além disso, temos também os pensamentos disfuncionais, como, por exemplo, o perfeccionismo. Pode ser um desencadeador da ansiedade. Então, imagine que você espera que cada passo seu seja perfeito. E quando algo sai um pouco diferente daquilo que você idealizou,
a ansiedade ela se torna aquela visita indesejada. Isso mesmo. E os estudantes também, eles podem sentir aquela sensação de visão catastrófica das situações escolares e acadêmicas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vocês sabem que tem uma prova se aproximando e eles tendem a ver essa prova como se fosse o fim do mundo, que fosse a prova mais difícil, que eles não vão se sair muito bem, sendo que, na verdade, essa prova é somente um teste de conhecimento. Exatamente. E esses sintomas, eles podem desencadear uma cascata de consequências. Por exemplo, a insônia devido à preocupação constante, e acaba até afetando a própria autoestima, certo, Bruna? E quanto mais baixa a autoestima, mais difícil, né, fica da gente enfrentar os novos desafios e aquilo acaba se tornando uma bola de neve. Isso mesmo. Mas há uma luz no fim do túnel, porque quando a gente começa a entender os sintomas e as consequências que a ansiedade pode gerar na nossa vida, a gente tem como controlar ela, vendo estratégias, medidas para direcionar essa ansiedade. Isso mesmo. E agora no nosso bloco 3, vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias para enfrentar essa ansiedade acadêmica. Então vamos explorar um pouquinho essas estratégias, como por exemplo, mantendo uma atenção plena, usando o Mindfulness, é uma das ferramentas mais poderosas para lidar com essa ansiedade. Bom, então vamos imaginar aqui uma situação. Vai acontecer uma prova muito importante na próxima semana e isso começa a gerar dentro de mim uma ansiedade, ela começa a se acumular dentro de mim. Então essa técnica que a Elaine comentou, Mindfulness, ela é muito importante porque envolve se concentrar no agora, no momento presente. Então a gente se desliga do piloto automático da preocupação, daquilo que fica, não vai dar certo, não vou dar conta, é muita coisa, não vai dar certo de eu estudar, eu vou ir muito mal. E eu passo a me preocupar com o momento presente, com o agora. Bom, eu ainda tenho tempo, vai dar tudo certo, eu preciso me concentrar, eu preciso me preparar. Isso mesmo, e pessoal, não se enganem, tá? Isso não significa que você não deve se preparar. Significa que quando você estuda, você está realmente presente. Você está observando o material, ao invés de estar só se preocupando com aquilo que pode vir a dar errado. Isso aí. E outra estratégia, uma ótima estratégia, na verdade, é a gestão do tempo. Então, quando a gente está sobrecarregado de várias tarefas, várias demandas acadêmicas, eu preciso priorizar o que é mais importante, qual é a demanda que eu preciso entregar por primeiro, né? E, geralmente, começar pelaquela tarefa que é mais desafiadora, porque isso nos ajuda a evitar, a adiar aquilo que é inevitável. Exatamente, evita essa procrastinação, né? A resiliência também é outra aliada bem importante. Então vamos supor que você tenha um desempenho acadêmico abaixo daquilo que era esperado. A resiliência, ela nos ajuda a enfrentar essa situação de frente, né, Bruna? A continuar perseverando nos nossos objetivos, mesmo quando a gente encontra obstáculos. Então essas são algumas das estratégias para a gente enfrentar essa ansiedade. E agora a gente vai dar início ao nosso bloco 4, que são exemplos e orientações práticas. A gente vai passar para vocês aqui algumas situações, alguns exemplos que a ansiedade acadêmica traz e estratégias que vão auxiliar vocês nesses casos. Isso mesmo, e o nosso primeiro exemplo é sobre a ansiedade pré-prova. Então é um dos momentos mais comuns da ansiedade acadêmica antes de uma prova importante, seja ela uma prova ali que define se você vai passar de ano ou não, uma prova de vestibular, enfim. Então, se você está se sentindo nervoso e inseguro, lembre de aplicar a técnica de exposição gradual. O que é essa técnica? Ela envolve que, em vez de você mergulhar ali no pânico, comece a estudar sessões mais curtas e aumente gradualmente essa duração. Isso vai ajudar com que você dessensibilize o medo da prova. Então, eu tenho 20 capítulos para estudar, né? Olhando assim como um todo, isso vai causar um desespero, porque parece que é muita coisa, e às vezes realmente é bastante coisa. Mas se a gente começar a pensar, eu vou estudar 2, depois mais 2, aí eu mudo para 4, depois eu mudo para 6, se torna um pouco mais habitual e parece que se torna um pouco mais fácil. Isso mesmo. Outro exemplo são as provas e avaliações, né? Então, quando a gente tem essa demanda,
avaliativa, é comum que a gente sinta realmente essa sobrecarga de informações. São muitos assuntos, são muitos capítulos, tem o caderno para estudar, tem a apostila. E uma estratégia que ajuda muito nesse sentido é a revisão espaçada. Ou seja, ao invés de eu estudar, como a Elaine falou, tudo de uma vez só, um dia antes da prova, então eu prestei atenção no que o professor falou em sala e vou estudar só um dia antes da prova. Isso faz com que eu fique realmente muito ansiosa, né? Aquela pressão de última hora mesmo. Eu começo a distribuir o que eu preciso estudar dentro de uma semana ou 2 semanas antes da prova. Eu me preparo, me organizo, e isso faz com que eu retenha mais essa informação e reduz aquela pressão de última hora mesmo. Isso mesmo. E quando seu filho está se preparando para uma prova importante, a ansiedade ela pode sim surgir nesse momento. Então, uma maneira de apoiar é estar criando um ambiente de estudo tranquilo, garantindo que tenha ali um espaço confortável, com o mínimo de distrações, para que ele consiga se concentrar nesse momento. Agora, o nosso exemplo 3 é apresentações de trabalho, outra situação bastante comum, né, que pode ser que gere bastante ansiedade. Você se encontra preocupado com o que as pessoas vão pensar, então tente ali fazer uma reconstrução cognitiva, identifique os pensamentos negativos, como por exemplo, vou fazer o papel de bobo, e substitua por afirmações mais realistas e positivas, como eu me preparei bem, eu vou dar o meu melhor, eu sei que eu sou capaz, eu vou conseguir. E o nosso exemplo 4 seria sobre a procrastinação crônica. A procrastinação, ela é sim um inimigo dos estudantes, que tendem a deixar ali as tarefas para a última hora, para o último momento. Então, se você se pega aí adiando as suas tarefas, uma dica que a gente oferece para vocês agora é agendar o seu tempo. Então, reserve um tempo específico para cada tarefa sua do seu dia e siga um cronograma. Isso vai ajudar muito a criar uma estrutura que vai diminuir a ansiedade relacionada a essa procrastinação. Então, se você tem lá o seu dia, separe na sua agenda um tempo para estudar, um tempo para lazer, um tempo para se exercitar. Isso fica muito mais claro, cria realmente um cronograma a ser seguido. Isso mesmo. Nosso exemplo 5 é preocupação excessiva. Então, a preocupação constante com o futuro acadêmico é uma armadilha comum. A técnica de parar o pensamento é bem eficaz nesse caso. Vamos buscar reservar um tempo determinado do seu dia para você se preocupar. E quando pensamentos ansiosos surgirem fora desse período, lembre-se de estar adiando isso para aquele momento que realmente é destinado para isso. Então, eu vou me preocupar, vou pensar nos meus problemas, eu vou pensar nas coisas que eu realmente preciso fazer antes de dormir, no horário de almoço. Então, ter esse tempo destinado para isso é bem importante, né? E quando vir a surgir esse pensamento fora desse horário, escreva no papelzinho, deixe anotado. Daí, quando for o momento, a gente pega aquele papel, a gente lembra daquela preocupação e a gente trabalha em cima daquilo. Outro exemplo que a gente traz aqui para vocês é o gerenciamento de projetos acadêmicos. Então, às vezes, a gente tem um projeto acadêmico muito extenso, uma pesquisa, uma apresentação que vai demandar muita coisa, e o essencial aqui é ter um plano sólido. Então, eu posso utilizar a técnica de decomposição de tarefas. Se o trabalho é muito grande e demanda muito tempo, eu posso dividir esse trabalho, esse projeto, em partes menores. E aí, dentro dessas partes menores, eu estabeleço prazos, metas. Até tal dia eu preciso terminar essa parte do trabalho. Até tal dia, tal semana, eu preciso terminar essa outra. Então, isso torna esse projeto, que é muito grande e demanda muito tempo, mais gerenciável. E isso acaba reduzindo também a ansiedade. Isso mesmo. Agora entraremos para o nosso bloco 5. Estratégias para apoiar o seu filho. Isso aí, e nesse bloco a gente vai estar passando orientações para vocês, pais, ajudarem os seus filhos nessa superar essa ansiedade acadêmica mesmo. A gente sabe que muitos pais são preocupados com o bem-estar dos seus filhos e a gente está aqui para oferecer essas orientações práticas. Isso mesmo. Esteja sempre presente e apoie, mostre interesse pelo progresso deles, esteja sempre disponível para responder perguntas, para oferecer ajuda quando é necessário. Isso acaba criando um ambiente seguro, um ambiente de apoio, né, que seu filho vai se sentir confortável.
E a autoestima também é fundamental para enfrentar essa ansiedade acadêmica. Então, vocês, como pais e responsáveis, é muito legal elogiar o esforço do seu filho e não apenas o resultado. Então, não focar só na nota, no 10, no 9, no 8. Valorizar esse processo de aprendizado que ele teve mesmo. E também mostrar que o erro é uma oportunidade para o crescimento. Isso mesmo, e seja também um modelo positivo. Mostre para o seu filho como lidar com os desafios de uma maneira construtiva, demonstrando que também a autocompaixão é essencial. Medo de falhar é um sentimento comum, então, como pai, incentive a mentalidade de aprendizado, explique que é normal cometer erros e que é a partir deles que a gente cresce. Essas estratégias podem ser um guia para vocês, pais e responsáveis, e podem ajudar a dar o apoio necessário nessa jornada acadêmica de seus filhos. E saibam que a ansiedade ela é normal, ela faz parte da vida e ela tem o seu propósito. E com o apoio certo, seu filho vai sim aprender a superar, a enfrentar e a prosperar na jornada acadêmica dele. Isso mesmo, Bruna. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio especial. Esperamos que vocês tenham encontrado valor nas nossas discussões sobre ansiedade acadêmica e também sobre as estratégias para enfrentá-las. E se você gostou do nosso episódio, não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo futuro. Obrigada, Até tchau, tchau. breve!